Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero te contar quais foram os 7 princípios que eu criei para que eu pudesse sair da vida de autossabotagem e desculpas esfarrapadas. A verdade é que a minha cabeça já foi uma bagunça. Pensamentos acelerados, desculpas esfarrapadas e até mesmo autossabotagem. A verdade é que eu queria mudar, mas eu mesma me travava, agindo sempre nos mesmos padrões. Eu sempre fui aquela pessoa que começava alguma coisa, no meio do caminho desistia e depois eu recomeçava de novo. E esse foi o meu efeito durante vários anos. Até que um dia, novamente, eu decidi recomeçar. Para que eu pudesse recomeçar então, eu deveria partir da ideia de que eu precisava criar metas simples. Então, nos combinados que eu fiz comigo mesma, eu decidi cumprir. Então, depois de muito bater cabeça, cair e levantar, eu decidi criar 7 princípios onde eu pudesse ter constância de verdade. E como elas funcionaram para mim, eu decidi que talvez funcione para você. O primeiro princípio é o princípio do autoconhecimento. Eu me conheço, então eu evito me testar. Depois de muito ouvir falar em fome emocional, eu decidi dar atenção à minha fome emocional e descobrir quais eram os gatilhos que faziam com que eu tivesse essa fome emocional. Entendido quais eram os meus gatilhos, que no meu caso são o cansaço e a tristeza, eu precisava dar um jeito nisso para que eu não precisasse descontar na comida. Dessa forma, eu não ficava me desafiando à toa. Isso é inteligência emocional. O segundo princípio é refeição livre e programada. Todas as semanas eu tenho uma refeição livre. Diga-se de passagem que refeição livre é diferente de dia livre. Olhando para trás, eu vejo que muitas das minhas refeições livres não eram refeições, eram dia todos livres. Se eu colocasse para comer refeições livres aos sábados à noite, a partir do meio-dia eu já começava a beliscar comidas que não estavam na minha dieta. É o famoso só hoje. A verdade é que foi tanta sabotagem comigo que esse hábito só me afundou mais. Hoje em dia eu já tenho consciência de que refeição livre é diferente de dia livre. Então, nesses momentos de refeições livres, eu me permito comer o que eu quiser. Seja um hambúrguer, seja uma pizza, seja um sorvete. Afinal, de nada adianta eu estar com vontade de comer um hambúrguer com batata frita e eu vou lá e como pizza. Ou então a minha vontade seja de fato comer um hambúrguer, mas sem batata frita. E eu vou lá e como um pão da água com hambúrguer. Vocês conseguem entender que tem uma pequena diferença? Por experiência própria, quando a gente não come o que a gente está com vontade nos dias que nos é permitido, chega no meio da semana a gente acaba deslizando em algum ponto. E esse que é o problema. Porque a gente precisa ter rotina, a gente precisa saber quando vai acontecer a nossa refeição livre. Então eu simplesmente vejo que eu estou com vontade naquele período e como com gosto e como com vontade, sem culpa. Fazendo dessa forma, eu mantenho o equilíbrio durante a semana inteira e não transformo um escorregão em abandono total. Uma coisa que eu sempre falo que me ajudou muito é ter um bom acompanhamento profissional. Se você tem um bom profissional do seu lado que entenda as suas vulnerabilidades, ele também vai entender que algumas coisas precisam ser colocadas na dieta. Então, por exemplo, no meu caso, em um dia da semana específico, eu tenho pão da água com carne moída em formato de hambúrguer. Então isso é para ser o meu hambúrguer de pão da água. Se eu comer essa refeição, a princípio o meu cérebro entende que essa é a minha refeição livre. Então vamos supor que eu tenho um compromisso que eu não vou deixar de comer ou que eu queira muito frequentar um aniversário, uma data festiva, numa terça-feira, sendo que a minha refeição livre é no sábado. Eu não posso deslizar nos 2 dias. Então ter essa opção mais calculada diretamente dentro do seu plano, no meu caso, o pão d'água com hambúrguer, o meu cérebro entende que nesse dia eu fiz a minha refeição livre, sendo que eu não fiz, estava dentro da minha dieta. E quando chegar na data festiva, nesse meu exemplo, na terça-feira, eu vou poder comer à vontade porque é o meu dia de verdade de refeição livre. O terceiro princípio seria: se eu facilito, eu cumpro. A verdade é que se eu chegar na frente da geladeira e pensar no que eu vou fazer e resistir a eventuais tentações que ainda existem no meio do caminho, a verdade é que eu não vou cumprir. Por isso, uma antecipação me dá mais liberdade. Eu sempre costumo deixar opções pré-prontas ou ter combinações coringas na minha cabeça. Um bom exemplo disso é deixar carnes prontas, proteínas prontas dentro da geladeira. Isso porque, se eu chegar na frente da geladeira e ter que pensar, às vezes a gente acaba estando com muita fome e ao invés de comer um pão com carne, eu comeria um pão com margarina, um pão com manteiga. E dessa forma, tendo itens prontos dentro da geladeira, faz com que eu permaneça constante na minha dieta e evite deslizes desnecessários. Não se trata de nada mirabolante, apenas prático e previsível. O quarto princípio seria organização mental. E eu faço isso o tempo todo. E aqui eu não falo só do que eu vou comer. Aqui eu falo como eu lidaria com imprevistos. Então todos os dias eu repasso mentalmente os meus horários, os meus lanches, o jantar. Eu visualizo tudo que tem dentro da geladeira e o que eu posso improvisar sem sair do controle. Organizar minha mente dessa forma faz com que eu não seja refém do impulso. É tipo um GPS interno. Se algo sai da rota, eu recalculo, mas jamais abandono o caminho.
O quinto princípio seria: não espere a motivação chegar. Vamos ser sinceros, o inverno acabou de chegar e se eu for levar em consideração o frio, eu não saio da minha cama. Uma coisa que a gente precisa entender é que a motivação vem quando a gente começa, não vem antes. A constância veio quando eu entendi que é a disciplina que me leva adiante. Dessa forma, eu coloquei horários específicos para levantar e agir. É sem mimimi. O sexto princípio: o que está à vista está no prato. Sempre tenho na geladeira legumes e verduras. Legumes e verduras nunca foi meu problema. Na verdade, eles sempre foram meus aliados. Meus pais sempre colocaram legumes e verduras na mesa todos os dias, então eu consumo desde muito nova. E dessa vez, para minha alegria, legumes e verduras estão à vontade na minha dieta. Então eu aproveito isso ao máximo. Eu sempre coloco eles nas refeições principais, como almoço e jantar. Eles fazem com que eu tenha mais saciedade. Isso porque em fase de déficit calórico, eu como bem menos carboidrato do que eu gostaria. E quanto aos cafés da manhã e lanches da tarde, sempre que eu posso, eu boto um tomate, um pepino, uma alface, uma rúcula, qualquer coisa e deixar um sanduíche mais robusto e mais saudável. E claro que vale mencionar que legumes e verduras são muito versáteis. São possíveis de utilizar, em sua grande maioria, crus, cozidos, assados ou levemente grelhados. O sétimo e último princípio, e não menos importante, é sem distrações. Quando eu me proponho a fazer uma refeição, eu me proponho a dar mais atenção ao meu corpo, à minha saciedade. Dessa forma, eu não fico mexendo no celular ou coisa parecida. Quando eu estou fazendo uma refeição, eu tento prestar atenção na minha mastigação e sentir o sabor da refeição que eu estou comendo. Dessa forma, eu consigo ter mais autocontrole. Dito isso, tire momentos e faça suas refeições devagar. Não fique fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Dê atenção à comida e à sua saciedade. E aqui vai outra dica extra. Se você, assim como eu, sente vontade de comer várias vezes ao dia, o ideal é que você tenha refeições a cada 3 horas. Isso faz com que você mantenha o seu corpo alimentado durante mais tempo e evita que você sinta fome antes da próxima refeição. Dessa forma, você também evita os beliscos. Esses então são os 7 princípios que eu escrevi quando eu percebi que precisava de algo além de força de vontade. Na verdade, eu precisava de leveza, clareza e direção. E talvez você nem precise dos mesmos princípios que os meus, mas talvez precise, assim como eu precisei, de um norte. Se esse for o seu caso, sinta-se à vontade para testar os meus princípios. Adapte, reajuste ou descarte, mas não pare de tentar. Lembre-se sempre que perfeição não leva a mudança, a constância sim. E se você, assim como eu, tem princípios ou rotinas que levam você a manter o foco, me conta nos comentários.